A graça e a paz, irmãos. Queria que você abrisse as suas Bíblias no texto que nós já lemos nessa noite, texto de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5. Vamos ler mais uma vez. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz o seguinte: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Baixa a tua cabeça, vamos orar mais uma vez, pedindo a direção do Espírito Santo de Deus, para ouvirmos a sua palavra nessa noite. Pai, nós te louvamos por estarmos diante da tua palavra e clamamos que o teu Espírito abra o nosso coração e o nosso entendimento para aquilo que o Senhor tem a falar conosco nessa noite, Senhor. Transforma nossas vidas por meio da tua santa palavra, no nome de Jesus. Amém. Ser discípulo de Cristo, seguir os passos de Cristo, esse é o tema que tem até então norteado as nossas pregações nesses últimos domingos. Nos últimos 2 domingos nós trabalhamos aqui o chamado para seguir os passos de Jesus, e no último domingo nós vimos ali o preço de seguirmos os passos de Jesus. Hoje à noite nós continuaremos a observar como seguir os passos de Jesus, sendo seu discípulo através da encarnação. Quando nós pensamos em ser discípulos de Jesus, precisamos ter em mente que a vida com Cristo é uma vida que une doutrina e prática. Quando nós olhamos para a Escritura, todo o ensino de Cristo, o ensino dos apóstolos, nós vemos que a vida de um discípulo ela é regada da doutrina para a prática. A doutrina ela sempre está conectada à vida. Se não houver essa conexão de doutrina e vida prática, nós não somos discípulos verdadeiros de Jesus e nem tampouco estaremos seguindo os seus passos. Nós só podemos saber quais são os passos a seguir de Jesus porque nós temos a doutrina. Mas nós só podemos aplicar a doutrina se nós de fato seguirmos os passos de Jesus. E essa passagem aqui que nós lemos de Filipenses é uma passagem que ela mostra justamente isso daqui. Essa é uma das passagens bem importantes quando nós falamos da doutrina de Cristo. Quando nós estudamos a cristologia, o assunto que estuda a pessoa e a obra de Cristo, essa passagem de Filipenses é uma das passagens chaves, que ela vai tratar justamente ali do autoesvaziamento de Cristo, do Cristo homem, da sua submissão à vontade do Pai, da sua morte e tudo mais. E não diferente das suas outras cartas, no caso aqui de Paulo, sempre existe essa ligação entre a doutrina e a prática, e a vida prática. A carta de Paulo aos Filipenses, ela é um tesouro inspirador, é um tesouro que nos desafia a viver uma vida cristã, olhando para uma perspectiva importante, que é a perspectiva da pessoa de Cristo. Mas para que a gente possa compreender qual é a mensagem que Paulo quer nos ensinar aqui nesse texto, e por que ele, inspirado pelo Espírito Santo, escreve propriamente esse texto, e qual a relação que isso aqui tem com o discipulado e com o seguir os passos de Jesus por meio da encarnação, nós precisamos entender um pouco do contexto da carta de Paulo
aos Filipenses. Essa carta ela foi escrita pelo próprio apóstolo Paulo, quando ele estava na prisão. É uma das suas cartas da prisão, provavelmente escrita pelo ano de 61 e 62 depois de Cristo. A igreja de Filipe, ela foi uma igreja fundada por Paulo durante a sua segunda viagem missionária. A cidade de Filipe, meus irmãos, era uma cidade muito importante dentro do Império Romano. Era uma colônia romana muito importante, ficava na região da Macedônia, ao nordeste da Grécia. E ela era conhecida como uma cidade com uma forte influência cultural e militar. Era basicamente uma base militar do exército romano. Então havia muito esse sentimento do militarismo e do orgulho romano dentro da cidade de Filipe. Pelo fato de ser uma das mais importantes cidades do império, os habitantes da cidade de Filipe desfrutavam de alguns privilégios diante do império. Ou seja, o imperador ele concedia alguns privilégios aos cidadãos desta cidade. Então, durante a sua prisão, Paulo ele escreve à igreja de Filipe, relatando como Deus estava o ajudando a superar as suas adversidades em meio às prisões causadas pela fé em Cristo Jesus. À medida que Paulo ele escreve falando de como a fé em Cristo está fortalecendo ele em meio a cadeias, ele também incentiva a igreja de Filipe a permanecer firme na fé, mesmo em meio às perseguições. Porque pense, uma igreja construída, nascida no meio de uma cidade importante do império, uma cidade militar, onde você prega uma mensagem de que não existe outro Senhor além de Jesus Cristo. A todo tempo você está afrontando ali o imperador romano, dizendo que ele não é o Senhor, ele não é o Quírios, mas que Jesus é o Senhor. Então, consequentemente, aquela igreja também estava sofrendo pressões externas. Porém, numa leitura mais cuidadosa da carta de Filipenses, nós podemos notar que a igreja de Filipe, ela não somente passava por pressões externas, mas também havia alguns pequenos problemas internos ali. E Paulo ele escreve nesse intuito de encorajar a fé e encorajar o amadurecimento do relacionamento daqueles irmãos com Cristo Jesus. Na nossa leitura da carta aos Filipenses, uma coisa que nós podemos notar é que muito provavelmente estava havendo ali alguns problemas internos de divisão dentro da igreja. Diferente da carta aos Coríntios, por exemplo, em que Paulo ele escreve propriamente para resolver um problema, né? Você pega ali as duas cartas de Corinto, Paulo está escrevendo ali para resolver os problemas internos da igreja. Você pega a carta aos Colossenses, Paulo está escrevendo para resolver um problema da igreja, problemas de heresia. Carta aos Gálatas. Mas na carta aos Filipenses, não é uma carta propriamente em que o apóstolo ele escreve para resolver um problema. Mas isso não significa que não havia problemas naquela igreja. E aqui isso já nos mostra uma coisa. Mesmo quando nós somos discípulos fiéis de Jesus, vivendo a doutrina na prática, isto não irá impedir que existam problemas em nosso meio, visto que nós somos pecadores. E sendo pecadores, nós iremos sempre errar. Mas a questão é que precisamos buscar a graça de Deus para corrigir estes problemas. Então a carta de Filipenses ela é considerada por muitos comentaristas bíblicos como uma carta de gratidão. Paulo escreve com a mão grata àquela igreja pelos cuidados que ela tem para com o apóstolo. Porém, ele escreve também para tratar desse problema da unidade. Lembre-se que a igreja de Corinto ficava numa cidade totalmente militarizada. Então, nada mais anormal, né, nada mais normal do que haver aquele sentido de superioridade entre alguns membros da igreja, ou até mesmo um membro querer ser superior ao outro, ou querer que o outro respeite a sua hierarquia porque ele tem uma posição social acima dele. E quando a gente vê essa questão de unidade, nós podemos perceber como isso está ligado à vida do discipulado, à vida do discípulo de Cristo.
Se você for lá para João, capítulo 17, do versículo 20 ao versículo 23, você vai ver que na oração sacerdotal de Jesus, ele ora por unidade. Veja que nós oramos pedindo algo quando este algo nos falta. Você geralmente ora pedindo saúde porque a sua saúde em algum momento está em falta. Você ora pedindo alguma provisão porque em algum momento aquela provisão não está chegando ali na sua casa. Então Jesus ele ora por unidade porque ele sabe que a unidade na igreja, essa comunhão na igreja, seria um problema que a igreja teria que lidar, que os discípulos teriam que lidar. E ele ora pedindo ao Pai que os discípulos fossem um, assim como ele é um com o Pai. E essa comunhão e essa unidade entre os discípulos seria a marca de que eles eram de Cristo. A marca de que nós pertencemos a Cristo é a nossa comunhão, a nossa unidade. Quando a igreja, o corpo, ele está unido no mesmo propósito de glorificar a Cristo e edificar a igreja, o mundo reconhece que nós somos de Cristo, que nós pertencemos a Ele e somos seus discípulos. Mas veja, como é que Paulo ele resolve aqui esse pequeno problema em relação à unidade dentro da igreja de Corinto? Aliás, da igreja de Filipenses. Ele corrige esses problemas em Filipe, não somente oferecendo um conceito doutrinário. Se você ler as cartas de Paulo, você vai ver que Paulo ele tem uma linha de raciocínio. Paulo ele trabalha a doutrina e depois ele encaminha a doutrina para a prática. Pegue, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11 é doutrina. É o evangelho sendo explicado ali de forma bem construída por Paulo. Do capítulo 12 até o final da carta de Romanos, você tem ali a prática. Depois que Paulo explica o que é o evangelho, o que Cristo fez, o que o evangelho fez conosco, essa mudança na relação com Deus, Paulo agora começa a trabalhar. Agora vocês vão agir dessa maneira. A mesma coisa Paulo ele trabalha aqui. Só que ele faz de uma forma diferente. Ele não faz somente usando o conceito doutrinário. Ele oferece para os seus leitores um exemplo máximo para que o crente possa seguir. E esse exemplo é Cristo Jesus. Então, uma das coisas que nós podemos observar aqui é que os males de uma igreja, eles só serão curados quando esta passar a olhar, seguir e imitar os passos de Jesus em tudo. Como igreja do Senhor, nós iremos enfrentar diversos males, diversos problemas internos. Mas todos esses males, todos esses problemas, eles só serão resolvidos a partir do momento que nós olharmos para Cristo, seguirmos a Cristo e imitarmos a Cristo em tudo. É o que Paulo está mostrando aqui. Ele apresenta a Cristo como esse padrão máximo de exemplo. Ele está dizendo para a igreja de Filipe: olha, vocês têm um problema aí de unidade e vocês precisam resolver isso. Mas para resolver isso, vocês precisam atentar para o exemplo máximo, que é Cristo Jesus. Em outras palavras, não existe nenhuma área da vida humana que Cristo não seja o nosso exemplo. Cristo, ele é o nosso exemplo em todas as áreas. Sendo o nosso exemplo, nós precisamos e devemos, se somos cristãos, se somos seus discípulos, imitá-lo, seguir os seus passos, andar conforme ele andou. A única coisa que nós, como discípulos, não podemos imitar são os atos redentivos de Cristo. Eu não posso morrer na cruz para perdoar o pecado de nenhum de vocês. Nem ninguém aqui pode fazer isso. O único que pôde fazer isso e fez foi Cristo. Esse é o único exemplo de Cristo que nós não podemos imitar. Mas no geral, com o auxílio do Espírito Santo, nós podemos sim imitar o nosso Mestre. Se Jesus, ele não é o nosso exemplo, então a nossa fé, ela é vã e a nossa doutrina é morta. Se nós não seguimos o exemplo de Cristo, se nós não seguimos os seus passos, não faz sentido nenhum estarmos aqui todos os domingos e quartas-feiras, cultuando e ouvindo da sua palavra. Então, no versículo 5 do capítulo 2 de Filipenses, Paulo, ele faz uma exortação
aos seus leitores. Ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Com essa afirmação, Paulo ele está convidando os seus leitores a mergulhar no exemplo de Cristo através da sua encarnação, a encarnação do Verbo divino. Paulo está nos fazendo olhar para o momento que o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Quando nós olhamos os evangelhos, nós podemos ver que Jesus, durante a sua vida terrena, demonstrou um exemplo perfeito de humildade, de submissão, de obediência, de amor fraterno, de amor sacrificial, de empatia, de misericórdia. Ele não somente nos revelou o caráter do Pai, ele não somente nos revelou o propósito de Deus em nos salvar do pecado, mas ele nos deu um modelo a ser seguido. E esse modelo, e esse padrão que ele deixou é um padrão alto, sim, mas não é um padrão impossível de ser cumprido. Se fosse impossível de ser cumprido, ele não teria dado ordens para que nós fôssemos seus imitadores. Com a graça e com o Espírito Santo, Cristo espera de nós uma resposta ativa e comprometida da nossa parte em sermos seus fiéis discípulos e seguidores. É uma tarefa fácil? Não, não é uma tarefa fácil. Ser discípulo de Jesus não é fácil. Os próprios apóstolos, eles nos mostram isso daí. O próprio apóstolo Paulo mostra que ser discípulo de Jesus não é uma tarefa fácil. Paulo sofreu açoites, perseguição, naufrágios, passou fome, passou frio, foi preso, até por fim ser morto. Esse é o caminho do discípulo. Esse é o custo que nós temos ao sermos discípulos de Jesus. Sermos perseguidos, passarmos por adversidades, perseguições, lutas e até mesmo a morte. Porém, somos chamados para sermos imitadores de Cristo em tudo que nós fazemos, na forma como nós pensamos, agimos e nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Veja que Paulo ele nos convida aqui a uma vida transformada, onde a encarnação de Cristo torna-se a fonte de inspiração para as nossas escolhas, para o nosso relacionamento com o mundo. Quando Paulo fala: tende em vós o mesmo modo de pensar de Cristo, Paulo está dizendo: haja como Cristo em todas as escolhas, em todos os momentos da sua vida. Um outro ponto também que Paulo nos mostra aqui é que na nossa jornada, seguindo os passos de Jesus, nós olhamos também para a cruz. A cruz de Cristo é o marco mais alto da demonstração do amor de Deus. É a medida máxima desse amor, ao mesmo tempo que é a medida máxima da seriedade do nosso pecado. Você quer saber o quão vil, o quão terrível é o seu pecado? Olhe para a cruz. Olhe para a imagem do Cristo moído naquela cruz. Essa é a figura do pecado. A cruz também é a esperança de que o nosso pecado, ele foi perdoado e resolvido em Cristo Jesus. E por ela nós podemos desfrutar da salvação. E por ela nós podemos ter acesso livre ao Pai agora. Então a cruz ela também serve de padrão para o nosso comportamento. Paulo vai dizer: olha, tenham em vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E em seguida ele vai usar a cruz como padrão. No versículo 8 ele vai dizer: olha, ele se humilhou até sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Se nós queremos ser discípulos de Jesus, se nós queremos seguir os passos de Jesus, nós precisamos olhar para a encarnação, olhar para o Cristo homem e o exemplo que ele deixou, e olhar para a cruz, a abnegação dele em amor do seu povo. Por isso, nessa noite, nós vamos analisar aqui 3 aspectos de como o exemplo da encarnação nos ajuda a sermos discípulos e a seguir os passos de Jesus.
Olhe comigo mais uma vez o versículo 5 e o versículo 7. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Paulo está nos chamando aqui a adotar esse mesmo pensamento, essa mesma atitude mental, essa mesma disposição que Cristo teve na sua encarnação. Paulo está nos desafiando aqui, a palavra está nos desafiando aqui a ter uma vida de humildade, assim como Cristo teve. O versículo nos revela que Jesus, sendo Deus, não considerou a sua posição divina como algo a ser segurado firmemente para seu próprio benefício. Ao contrário, Jesus, ele se esvazia de si mesmo, colocando de lado a sua glória e os seus privilégios divinos, a fim de se tornar um servo. Mas o que isso significa? Muitas vezes, quando nós lemos essa passagem aqui, principalmente o versículo 7, nós pensamos que Cristo, ao se esvaziar de si, ele deixou de alguma forma, ou de ser Deus, ou ele abriu mão dos seus atributos divinos. Não é isso o que acontece aqui. Cristo, em nenhum momento, ele deixou de ser Deus, ou ele abriu mão, abdicou de qualquer que seja dos seus atributos divinos. Paulo, ele está mostrando aqui que Cristo abriu mão voluntariamente do seu direito. Nós não podemos ler esse texto e pensar que em algum momento Cristo deixou de ser Deus ou virou parcialmente Deus. Ele abriu mão de alguns dos seus atributos, não. Isso porque antes da encarnação, Cristo, ele era e sempre foi igual a Deus. Ele estava com o Pai lá na eternidade antes de encarnar. É isso que João fala no seu evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E que verbo é esse que João está falando? Cristo. Então, no princípio, lá na eternidade, Cristo estava com Deus, porque Ele é Deus. Então, não pense que em nenhum momento Ele deixou aqui, abriu mão dos seus atributos. Cristo, ele sempre foi revestido de glória e majestade. Ele sempre foi o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Cristo é aquele que sempre foi adorado pelos anjos. Quando Paulo ele nos fala aqui que mesmo existindo ou subsistindo, em outras traduções, na forma de Deus, ele está afirmando que a natureza divina de Cristo, ela não foi alterada pela encarnação. A palavra subsistir aqui, ela descreve aquilo que é essencial e não pode ser mudado. É aquilo que possui uma forma que não muda, que não muda, não altera. Cristo sempre foi Deus. Então ele começa falando que Jesus é Deus na sua forma, na sua essência, portanto ele é imutável. Então quando Cristo ele encarna, ele continua sendo Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que sustenta todo o universo com a palavra do seu poder. Ele não deixou de ser Deus. Ele não deixou em nenhum momento os seus atributos. Mas por que Paulo ele começa deixando claro para os seus leitores essa afirmação? O motivo é que Paulo, primeiro, ele não estava querendo trazer um entendimento novo sobre a natureza de Cristo para os filipenses. Isso que Paulo estava falando aqui já havia sido ensinado para a igreja de Filipe. Aqueles irmãos sabiam muito bem quem Cristo era. Já tratava-se de um entendimento que a igreja possuía, mas que por conta daqueles problemas ali, eles poderiam ter esquecido, ou que eles não haviam entendido as implicações desse entendimento, de que mesmo encarnado, Cristo permanecia sendo Deus para a sua vida diária. Isso porque Paulo estava preocupado com a
soberba que estava reinando dentro da igreja de Filipe. Olhe comigo os versículos 1 a 4 de Filipenses capítulo 2. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o interesse dos outros. Então, Paulo, ele usa o exemplo de Cristo para mostrar que a soberba, o espírito de superioridade, a falta de união não condiz com a vida cristã. Ele lembra aos seus leitores que o maior exemplo de humildade e submissão foi Cristo. E quem é Cristo? É Deus. E Deus se colocou nessa posição de humilhação, de servo, para dar esse exemplo. E aí a palavra-chave que Paulo usa no versículo 5 é justamente ter o mesmo modo de pensar, ou o mesmo sentimento, em outras traduções. Paulo aqui, ele não está falando somente que a igreja precisava saber qual é a atitude correta, mas a igreja, ela precisa ter a consciência correta e a disposição de praticar a coisa correta. Paulo está dizendo, olha, não basta vocês saberem disso daqui, que Jesus é Deus, que Ele encarnou, virou servo. Não, vocês precisam também praticar isso daqui, vocês precisam entender como isso impacta na sua vida prática. Muitas vezes nós olhamos para Cristo apenas como aquela figura mística, o Cristo que me salvou dos meus pecados, o Cristo que me ama, mas nós não olhamos para o Cristo que é o exemplo em todas as coisas da nossa vida. Ele morreu naquela cruz para nos salvar dos nossos pecados, não somente para nos dar a vida eterna, mas para que nós tivéssemos agora também um modelo de como viver uma vida que glorifica e agrada a Deus e edifica o seu corpo. É isso que nós precisamos olhar na encarnação e na pessoa de Cristo. Então, quando Paulo fala, tenham em vós o mesmo modo de pensar ou o mesmo sentimento, ele está dizendo que precisamos ter essa disposição de agir como Cristo agiu, desejar fazer aquilo que é correto, aquilo que é bom. Um contraste que a gente pode ver em relação a isso é Romanos capítulo 7. Em Romanos capítulo 7, o próprio Paulo, ele vai falar ali da briga, do conflito interno do cristão. O mal que eu não quero fazer, este eu faço, mas o bem que eu quero, este eu não faço. Por quê? Por causa do pecado que habita no meu coração. Então aqui em Filipenses nós temos essa amplificação do que Paulo está falando em Romanos 7, de que se nós queremos desejar e fazer o que é bem, precisamos olhar para Cristo como nosso exemplo e o nosso modelo, e seguir os seus passos, e fazer exatamente como Ele fez. Cristo não deu a ordem de sermos seus discípulos, e não deu as instruções de como sermos seus discípulos. Ele não chegou aqui para alguém e disse, olha, pega aquele violão e toca ali qualquer música, sem ensinar antes como é que se toca aquela música, quais são os acordes que você vai colocar ali e tudo mais. Ele deu o exemplo, ele foi o modelo disso daí. Ele está mostrando, olha, não por sua força, mas pelo poder do Espírito Santo, sim, é possível você seguir. Esse padrão da encarnação de Cristo como nosso modelo, ele só pode ser alcançado pela graça. Não é mérito seu e mérito meu. É a graça de Deus que nos conduz a vivermos de acordo com esse padrão. Portanto, esse esvaziamento que Cristo passou aqui no versículo 7,
É a própria humilhação em que ele, sendo Senhor de todas as coisas, tornou-se agora homem. Ele se esvaziou do seu senhorio. É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo, ele sendo Deus, ele se esvazia do seu senhorio. Pelo esvaziamento de Cristo, pela encarnação, aquele que era Senhor de tudo e de todos, agora passa a ser servo de todos. A ponto que ele fala nos evangelhos que ele veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Cristo não se fez homem porque ele queria ser homem. Cristo não se fez homem porque ele estava lá na eternidade dizendo, poxa, está muito entediante a eternidade, eu acho que eu vou encarnar em figura humana e vou viver lá na terra com os homens. Não. Cristo se fez homem, não porque ele desejou se tornar homem, mas porque ele desejou se tornar servo. Mas para que ele quis se fazer servo? Para cumprir a vontade do Pai e glorificar o nome dele. Por que nós devemos ser servos? Para glorificar a Deus e edificar a igreja. Não é para termos um status dentro da igreja. Eu sou servo, eu trabalho na igreja, eu faço tanta coisa na igreja. Se esse é o seu pensamento, você está longe de ser um discípulo de Jesus. O verdadeiro servo, ele não precisa de títulos, ele serve aonde quer que ele esteja, aonde quer que Deus o coloque. Ele serve tanto à frente dos holofotes quanto nos bastidores, porque ele entende que o modelo de serviço dele é Cristo. E o modelo de serviço de Cristo é a humilhação e a humildade. Então Cristo, ele não se tornou homem porque ele desejava se tornar homem. Ele não invejou a vida dos homens, mas ele desejou ser servo do Senhor, servo do Pai. O problema é que para ser servo era necessário ser homem. Ou seja, a humilhação de Cristo não é somente pelo fato dele ter encarnado em figura humana, mas é o fato daquele que é Senhor ter se submetido ao Pai em obediência e servidão para cumprir o seu propósito de resgatar a sua criação do poder do pecado. A encarnação era apenas a condição para que Cristo alcançasse a forma de servo. A questão é que para Cristo se tornar servo, ele assumiu a forma de homem. Veja que quando nós olhamos para Gênesis, Adão tentou ser como Deus. Quando o primeiro casal come do fruto, o desejo deles é ser igual a Deus. É essa a mentira da serpente que eles engolem. Se vocês comerem, vocês não vão morrer, vocês vão ser iguais a Deus. É por isso que Deus não quer que vocês comam. Adão tentou ser igual a Deus. Porém, Cristo, sendo Deus, se fez homem para servir o Pai e morrer em resgate de mim e de você nessa noite. E ao fazer isso, ao entregar a si mesmo, ao se despojar desse senhorio, ele deixa esse exemplo, esse esvaziamento de Cristo que Paulo fala aqui no versículo 7, que ele se esvaziou assumindo forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. É uma metáfora que Paulo usa. Jesus não deixou de ser Deus. A sua onipotência não foi reduzida, a sua onisciência não foi reduzida. A questão é que ele voluntariamente decide não utilizar os seus atributos para ser servo. Perceba que quando Jesus ele é preso, Pedro saca sua espada e vai atacar o soldado. E o que é que Jesus fala? Pedro, guarda a espada. Você acha que é com espada que você vai me defender? Você acha que eu não poderia pedir ao meu pai, ele mandaria uma legião de anjos agora para me defender?
Cristo poderia ter descido daquela cruz tranquilamente, no meio da zombaria. Tu não és o Filho de Deus, então desce daí. Salvou a tantos, mas não salva-te a ti mesmo. Ele podia ter descido dali, com poder e grande glória. Anjos podiam rasgar os céus, destruir o império romano, mas ele não fez. Por quê? Porque ele resolveu voluntariamente assumir a forma de servo. E por ser servo, ele obedeceu a tudo que o Pai tinha determinado acerca da sua vida, indo para a cruz morrer em nosso lugar. Ao se esvaziar de si mesmo, Jesus não se tornou impotente. Ele simplesmente decidiu não usar o poder que ele possuía para benefício próprio. Perceba que Jesus ele sempre usou os seus atributos divinos em prol do próximo, nunca em prol de si mesmo. Por isso que ele não desce daquela cruz, por isso que ele morre e ressuscita ao terceiro dia, para a honra e glória de Deus. Então a encarnação de Cristo, ela aponta para uma vida de humilhação e humildade. Como seguidores e discípulos de Cristo que somos chamados a imitar a sua humildade e o seu sentimento de humilhação. E o que isso significa? Significa que nós devemos renunciar ao nosso orgulho. Significa que nós devemos renunciar às nossas ambições egoístas. Significa que nós devemos renunciar à nossa busca por status e posições de destaque em meio do corpo. Devemos estar dispostos a servir. A igreja é uma comunidade de servos. Não há ninguém melhor do que ninguém aqui. Não há ninguém superior a ninguém. Até porque somos o corpo e o único cabeça é Cristo. Não existe 2 cabeças, 3 cabeças. Não, só existe um cabeça que é Cristo. O resto é membro. O resto está submisso à vontade daquele que é o cabeça. O exemplo da encarnação de Cristo nos leva a esse entendimento que nós somos servos. Precisamos servir uns aos outros. Martinho Lutero, no período da Reforma, ele tem esse entendimento e ele vai cunhar ali o entendimento do sacerdócio universal dos crentes. Nós somos sacerdotes uns dos outros. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós precisamos considerar o outro superior a nós e não nos considerar superior aos outros. A encarnação nos leva a deixar de lado o nosso egoísmo, a nossa soberba, o nosso orgulho, os nossos títulos, os nossos cargos, as nossas posições sociais. Na igreja não pode haver discriminação de raça, classes, nada, porque todos somos um em Cristo Jesus. A humildade e esse entendimento de servo é essencial para seguirmos os passos de Cristo e refletirmos o seu caráter nas nossas vidas. Aquele que era Deus, aquele que é Deus, se fez servo. Você tem noção do que é isso? Às vezes a gente se acha muito, né? Porque a gente tem algum cargo, a gente tem algum privilégio, algum status. Cristo tinha o maior dos status. Ele era Senhor do universo. E ele se fez servo. Então, por que eu e você não queremos ser servos? Não queremos ter essa disposição de servos e servir a Ele? Segunda coisa que nós vemos é que a encarnação, ela nos dá o exemplo de uma renúncia voluntária. Versículos 7 e 8: pelo contrário, se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu nome acima de todo o nome. Outra verdade que nós notamos nesse texto é que Jesus ele não pensou em si mesmo, ele pensou nos outros. Em todo o ministério terreno de Cristo, ele sempre pensou no outro.
Cristo abre mão da sua glória, ele desce das alturas e ele usa os seus privilégios como Deus para abençoar outras pessoas, para abençoar o povo. Ele usou esses privilégios para o bem do próximo, para libertar, para curar, para salvar. A Bíblia vai dizer que ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Atos capítulo 10, versículo 38. Paulo aqui, ele não está querendo fazer um debate teológico acerca da pessoa de Cristo, mas ele está fazendo uma aplicação prática da encarnação de Cristo, mostrando como nós devemos nos relacionar uns com os outros dentro da igreja. Jesus despojou a si próprio para servir em benefício do outro. E aí vem uma pergunta que talvez pudesse ter surgido ali em meio aos leitores da igreja de Filipe. Será que isso não é um padrão elevado demais, Paulo? Você não pode exigir isso de mim, né? Até porque Jesus era Deus também. Mas perceba que o exemplo que Paulo está usando aqui é com base na encarnação e não na divindade de Cristo. Ele começa afirmando que ele é Deus e nunca deixou de ser Deus, mas ele se fez homem. E se ele se fez homem, é possível copiarmos o seu exemplo. E o que foi que Jesus ele renunciou em amor do próximo? Ele renunciou à sua relação de privilégio diante da lei de Deus. Jesus, ele é Deus. Sendo Deus, ele estava com o Pai lá na eternidade. Estando com o Pai lá na eternidade, Jesus entregou a Moisés a lei. A lei de Deus foi feita pelo próprio Jesus, porque ele é Deus. Agora note, ele renuncia os seus privilégios e se coloca submisso à própria lei. A lei que ele mesmo criou, ele se colocou debaixo dela. Ele obedeceu toda a lei. Por isso que ele é o exemplo de homem perfeito, porque Cristo cumpriu toda a lei de Deus. Se ele não tivesse cumprido toda a lei, ele não poderia ter ido para a cruz, porque ele seria pecador. Eu e você não podemos cumprir toda a lei, nós sempre vamos quebrar alguma coisa da lei de Deus. Mas Cristo não. Sendo Deus, ele obedece e cumpre a própria lei. Então ele abre mão desse privilégio de estar acima da lei. Outra coisa é que ele abre mão das suas riquezas. Paulo vai falar isso lá em 2 Coríntios 8, 9. João vai falar isso em João 10, 11. Cristo, ele estava na eternidade com todas as suas riquezas celestiais, com toda a sua glória celestial, e ele renuncia a isso para viver de forma humilde entre os homens, a ponto de alguém chegar para ele e falar: mestre, eu quero te seguir, quero ser teu discípulo. Ele vai dizer: olha, as aves têm ninhos e as raposas têm covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Cristo nasceu numa manjedoura, no meio de animais, morava numa casa alugada em Cafarnaum. Diferente do que os teólogos da prosperidade dizem aí, Cristo viveu uma vida de humildade e pobreza. Ele renunciou à sua riqueza. Lembre-se que a Bíblia fala que ele é o dono da prata e do ouro e de todo o universo. E ele abre mão dessas riquezas em amor à criação, ao próximo. E ele renuncia o livre exercício da sua autoridade. Então Paulo aqui mostra que Cristo, ele renunciou voluntariamente todas essas coisas ao se tornar um servo em benefício do próximo. Assim como Jesus se esvaziou de si mesmo, tornando-se servo, renunciando a esses privilégios que ele tinha, nós também somos chamados a renunciar às nossas próprias vontades, para primeiro, se submeter à vontade de Deus, e segundo, para servirmos uns aos outros.
Creio que essa é uma das maiores lutas que nós enfrentamos como discípulos de Jesus. Renunciar à nossa vontade em prol do próximo. Muitas vezes até mesmo tolher a nossa liberdade para não machucar, para não escandalizar o meu irmão. Cristo renunciou às suas vontades de forma voluntária. Ele se lançou sacrificialmente, se submetendo à vontade de Deus em benefício do próximo. Muitas vezes nós não estamos dispostos a nos sacrificar em benefício do próximo. A gente quer mais que o próximo se exploda, se vire. Se somos discípulos, precisamos ter esse mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Abrir mão do egoísmo, do orgulho, da soberba. Saber renunciar voluntariamente às nossas vontades e desejos para um bem maior, que é a glória de Cristo. Por fim, a encarnação, ela nos dá um exemplo de amor sacrificial. Versículo 8: ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por fim, Paulo ele nos leva a refletir no exemplo da encarnação através do amor sacrificial de Cristo, que levou ele a dar a sua vida em resgate de muitos. Como eu falei lá no início, a cruz de Cristo é a maior expressão do amor de Deus para conosco, ao mesmo tempo que ela é a maior expressão sobre a ira de Deus para com o pecado. O pecado ele é algo horrendo aos olhos de Deus, e a santa justiça de Deus ela exigia uma punição pelo pecado, visto que o salário do pecado ele é a morte. Então Deus, num ato incompreensível de eterno amor, pune o nosso pecado através do seu Filho. Ele não poupa o seu Filho da morte, por amor a nós, por amor à sua glória. Naquela cruz, Jesus ele bebe sozinho o cálice amargo da ira de Deus contra o pecado e a justiça humana. Na cruz, Jesus ele foi desamparado por Deus para que nós fôssemos aceitos por Deus. Na cruz, Jesus se fez maldição para que nós pudéssemos ser benditos de Deus. Na cruz, Jesus não desceu dela para que nós pudéssemos subir para a presença de Deus. Na cruz ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Esse amor sacrificial de Cristo nos desafia a vivermos uma vida da mesma maneira, amando uns aos outros de forma sacrificial, nos doando sem reservas, buscando o bem-estar do próximo acima do nosso. Perceba que o amor cristão, ao ser observado na ótica da cruz, ele toma uma outra dimensão. Muitas vezes nós falamos que somos discípulos, que amamos uns aos outros, mas nós não chegamos a esse nível sacrificial de amor uns pelos outros. Nós não sabemos lidar com o pecado do nosso irmão. Quando o nosso irmão peca, o que nós queremos fazer? Crucificá-lo, expô-lo, julgá-lo, condená-lo. Muitas vezes é difícil para a igreja chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, porque a gente pensa só no nosso eu. Cristo nos chama a viver um amor sacrificial como Ele viveu. É interessante que Paulo lá em Efésios, quando ele vai tratar da família, ele chama os homens a amarem as suas esposas da mesma maneira que Cristo amou a igreja, a ponto de dar a vida por ela. É interessante que quando nós olhamos os textos que nos falam sobre a relação da igreja, o amor está sempre presente.
Amai-vos uns aos outros de forma cordial. Bendigam os que maldizem vocês. Abençoe os que lhe amaldiçoam. Não se vinguem. Amem uns aos outros. João escreve uma carta só falando de amor, tanto é que ele é conhecido como o apóstolo do amor. Mas só podemos entender que tipo de amor é esse que somos chamados a viver como igreja quando nós olhamos para a cruz. Ele abriu mão da sua glória. Ele se humilhou ao ponto de se tornar obediente até a morte e morte de cruz. A obediência de Cristo, ela é exemplar e ela é o padrão para as nossas vidas. Se somos discípulos, se somos seus seguidores, esse é o padrão que Ele nos dá a ser seguido. Esse é o custo de sermos seus discípulos e seguir os seus passos. Ele não apenas assumiu a forma humana, mas Ele também viveu uma vida de total obediência ao Pai. Essa obediência foi testada e provada a cada momento, até o seu sacrifício na cruz. Jesus nos ensina a importância de sermos obedientes à vontade de Deus, mesmo quando isso implica sacrifício e renúncia. E aí nós somos chamados a confiar na sabedoria e na soberania de Deus, buscando sempre fazer a sua vontade em todas as áreas da nossa vida. O que é que nós podemos aprender e aplicar nas nossas vidas? Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 8, nos dá uma compreensão profunda de como o exemplo da encarnação se aplica à vida do discípulo e do discipulado. A Bíblia nos chama a ter essa mesma disposição de pensar como Cristo pensou. Se eu perguntar aqui, quem aqui é discípulo de Jesus? Creio que todos levantaram as suas mãos. Quem aqui quer ser um discípulo de Jesus verdadeiro? Creio que todos levantaram suas mãos. Mas você precisa entender que para você ser discípulo, você precisa olhar para a encarnação de Cristo e ter esse mesmo modo de pensar que Cristo teve. Sendo Deus, se fez servo, renunciou voluntariamente os seus privilégios e se sacrificou em prol do próximo. Como igreja, esse é o nosso desafio. Como discípulos de Jesus, seguindo os seus passos, esse é o nosso desafio. Oramos para que o Espírito Santo possa desenvolver em nós esse modo de pensar, porque isso não vem de nós, a nossa carne não quer isso. O pecado do nosso coração não quer isso. Isso vai contra o nosso desejo real. Mas é Cristo que começou a boa obra em nós. É Ele quem habita em nós. Se morremos com Cristo, vivemos, ressuscitamos e vivemos com Cristo. E se Cristo vive em nós, nós demonstraremos isso, tendo o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Baixa a tua cabeça e vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da tua santa palavra, que nos desafia, Senhor, a vivermos com este mesmo modo de pensar que Cristo Jesus viveu. Nos ajuda, Senhor, a sermos teus discípulos e teus servos, porque não é uma tarefa fácil, mas o Senhor nos deixou o modelo, o Senhor nos mostrou o caminho que nós devemos seguir. Então nos ajuda, Senhor, a abrir mão dos nossos privilégios, do nosso orgulho, da nossa soberba, das nossas vontades. Nos ajuda a amarmos uns aos outros com esse amor sacrificial que Cristo nos ensinou. Não é fácil. Não é fácil perdoar os pecados dos nossos irmãos, não é fácil perdoarmos os pecados uns dos outros. Mas se o Senhor perdoou os nossos pecados, que ofendem a tua santidade, a tua majestade, a tua glória,
então nós podemos sim perdoar os pecados uns dos outros. Se o Senhor abriu mão da sua glória e se colocou como servo, servindo, obedecendo a sua própria lei, então nós podemos também abrir mão dos nossos direitos para sermos servos, com o propósito unicamente de glorificar o teu nome e edificar a igreja. Se o Senhor abriu mão de todos os seus privilégios divinos, nós também podemos abrir mão das nossas vontades, que muitas vezes são egoístas, em prol de algo maior, que é o teu reino. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ser uma igreja que vive, que anda conforme os teus passos. No nome de Jesus. Amém. Diácono Dalmir. Agradecemos a Deus, pela mensagem